Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando por nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que necessitam, por aqueles que se encontram em hospitais, por aqueles que se encontram em aflição, pelos que estão passando pela prova da doença. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos, cortar a mão. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atáfona e lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem, porque vem um escândalo. Então, diz-se toda a ação escândalo, né? O que significa? Toda ação que choca com a moral ou a decência, de um modo ostensivo. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outro. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Essa é a definição de escândalo, né? Segundo o Evangelho. Continuando, ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado ao fogo do inferno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências. De maneira ostensiva, o escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens.
procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendido em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta do vício e das imperfeições, todas as más ações do indivíduo para com o indivíduo, com ou sem repercussão, como nós citamos lá em cima. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo da moral, do mal moral. É necessário que suceda um escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal. E porque as más árvores dão maus frutos, devemos entender por essas palavras que o mal é a consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-la. Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher o caminho que devemos trilhar. Porém, a cada ação existe uma reação, tanto boa quanto má, e colheremos todos os frutos que plantamos. Então, cabe a nossa reflexão. Continuando, é necessário que venha o escândalo, porque os homens em expiação na terra se punam a si mesmos, pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigo. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem, nenhum procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos mais adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Então não tem jeito, né? O processo de transição que a Terra está passando, né, é para esse melhoramento, né? E como ele diz aqui, enquanto a Terra progride, outros mundos se formam, né? E se formam povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada e de exílio e de lugar de expiação. Então, se não entrarmos em sintonia nesse processo de transição e buscar o melhoramento, não tem jeito, né? Seremos atraídos para mundos inferiores ainda. Tal será a nossa condição. E não é Deus que está fazendo isso, né? Somos nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, em evoluir ou permanecer no mal, né? A escolha é sempre nossa. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre mal, aquele que serviu sem saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai
Talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpa por isso e deverá ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta-a. Figura enérgica que seria um absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele instrumento de uma ação má. Ser privado da vista de que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Então, entendemos que é necessário que venha o escândalo, porque os seres humanos são pouco evoluídos. Nós, somos pouco evoluídos ainda. Sabemos ainda muito pouco sobre as leis divinas e praticamos ainda menos ainda, Consequentemente, fazemos muitas coisas em desacordo com os ensinamentos de Jesus. O mal é uma inconsequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação de praticá-lo. Com outras palavras, o agir em desacordo com as leis divinas é uma consequência natural da imperfeição humana. No atual estágio evolutivo, temos a possibilidade de escolha, e escolhendo o mal, sofremos as consequências do mal praticado. E escolhendo o bem, agindo corretamente, evoluímos mais depressa. Continuando aqui, tem instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. João Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não foram apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chama a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da boa vontade, que se exercem em torno dela em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistará o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das palavras. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. E eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Que lindo, E aí tem uma mensagem do Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho alimento
que fortifica os fracos. Deixar vir a mim os tímidos, os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixar vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e das curas? É o amor. É o amor e a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de nossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem. Eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras. Bendito seja também, mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Que lindo, né? Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, terei colocado os vossos tesouros, aonde nem a traça, nem a ferrugem os devorarão, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Então, essa é a mensagem de Bordeaux, no Espírito Protetor, 1863. E agora tem uma mensagem que é: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? A que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sei a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e também talvez a cura, que é temerosamente
pedistes como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados de vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirar ao fogo que ser causa da vossa perdição. Há quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Assim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seus olhos não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive na contemplação e de amor? Então não pedireis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever a sua cegueira. Ó sim, bem-aventurados o cego, que quer viver com Deus, mas feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade e pode tocá-la. Vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair, e o olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede, meus bons amigos, queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão te abrir, como ficarias alegre? E que sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que te fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e sobretudo pensa em tudo que venho te dizer. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Então tá aí a mensagem, que essa comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega, para a qual havia sido evocado o espírito de J.B. Vianney Cura de Ars. Para finalizarmos a leitura de hoje, eu divido com vocês uma mensagem extraída do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Néis Lúcio. Explicações do Mestre, o título da mensagem. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo os comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas me sinto presa às velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante, e o sorriso desapontado de que encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão,
Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento não obstante superior se confunde com a sutilidade de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas para os descendentes do povo escolhido. Não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro do esclarecimento penetra no coração como um novo alimento. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, do serviço renovador da alma. Restará então o vinagre da compreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Que possamos ficar com essa mensagem de Jesus, né? E buscar limpar o nosso vaso interior para receber esse alimento que é o Evangelho em nossas vidas. Fiquem com Deus e boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de estudos do Diversidade dos Carismas, o livro do Hermínio Miranda, que nos fala sobre a mediunidade. E para iniciar, vamos começar contando uma pequena história do livro Novas Histórias ao Entardecer, do William Neto Cândido, um médium aí conhecido. E o título da história é O Último Dia. Vamos lá então. Naquela manhã sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado porque na noite anterior fora deitar muito tarde e também não dormira bem. Tinha tido um sonho. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto, fez a barba correndo automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, que era o resultado das noites mal dormidas, e nem sequer percebeu um aglomerado de pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher, pensou ele enquanto jogava a roupa por cima do corpo. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida,
não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para estarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? E isto não bastava. Claro que não teve tempo para esquentar o carro, nem sorrir quando o cachorro alegre abanou o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio, que tocava uma antiga canção do Roberto Carlos, aquela música que fala sobre detalhes tão pequenos de nós dois, e pensou que não tinha mais tempo para curtir detalhes tão pequenos da vida. Afinal, detalhes ou eu te amo tanto são apenas canções. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha o lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante, sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia, naquele dia, dar-se ao luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite, mas respondeu que seria impossível, quem sabe no próximo final de semana. Ela insistiu, disse que sentia muita saudade e que gostaria de estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível, realmente era impossível. Chegou à empresa, mal cumprimentou as pessoas, a agenda estava totalmente lotada. E era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. No que seria sua hora de almoço, pediu para a secretária trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de sanduíche estava mastigando. Enquanto engolia, relacionava os telefones que deveria dar. Sentiu um pouco de tontura, a vista embaçou. Ele lembrou-se do médico que o advertira alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, que estava na hora de fazer um check-up, mas ele concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte, sem açúcar. Terminando o almoço, escovou os dentes e voltou à sua mesa. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões para tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar com o gerente, exigindo que este cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela diretoria e tinha que mostrar resultados. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas, pulando de 2 em 2 degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetros de distância, encravada no miolo da terra e não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu a partida e quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo o mal-estar. Agora havia uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante dos seus olhos, ao mesmo tempo em que surgiram cenas de um filme que conhecia bem. Era como se um videocassete estivesse rodando em câmera lenta,
quadro a quadro, ele via a esposa, o netinho, a filha e, uma após outra, todas as pessoas de quem ele mais gostava. Por que ele não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito mesmo ao sair da porta quando ele estava indo para o trabalho hoje de manhã? Por que não foi pescar com os amigos no último feriado? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era mais forte, se a coronária entupida ou de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração e dos seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, mas não deu tempo. E a conclusão da nossa historinha? Não adianta correr atrás do dinheiro, da felicidade, do amor, se você não consegue enxergar os valores principais da sua vida. O seu tesouro está dentro de sua casa, a sua família, seus amigos. Pense bem, pois se você está lendo essa história ou escutando, ainda há tempo para mudar. E aí termina então a nossa historiazinha e que a gente possa pensar bastante aí acerca desta advertência que nos dá essa pequena história. Bom, vamos agora então passar à leitura do nosso livro. Então, lembrando que nós estamos lendo o capítulo 16 do livro, né, que tem por título aí a Semiologia da Comunicação Mediúnica, né? E nós havíamos parado no finalzinho do item 10. Logo vamos começar o item 11. E no primeiro parágrafo, então, na sequência de onde nós paramos, lemos o seguinte: se eu me visse numa situação destas, falando, por exemplo, a um grupo de língua russa, da qual eu nada entendo, e o intérprete me fizesse uma conferência em paralelo, sem o meu consentimento, sentir-me-ia terrivelmente frustrado e talvez visse-me forçado a interromper a conversa. Com Divaldo, porém, a coisa foi bem mais fácil e menos traumatizante. Aproximou-se dele um espírito que conhecera a língua inglesa. Divaldo passou-lhe os controles devidos e a palestra prosseguiu tranquilamente, agora na língua local. Delicadamente, o intérprete foi dispensado de vez que a palestra tinha mais cacos do que textos legítimos. Este é um exemplo extremo. Estamos prontos a reconhecer, e nem mesmo é um caso típico de mediunidade, mas sim de mera transposição de conceitos de uma língua para outra. Creio, porém, que o exemplo serve para ilustrar uma das inúmeras dificuldades que podem surgir no processo da comunicação. Não cabe ao médium, portanto, interferir, modificar, corrigir ou interpretar o pensamento alheio, mas vinculá-lo fielmente e com autenticidade. E aí vamos então ao item 11, que fala sobre a condição pessoal do médium. Preocupada com esse aspecto crítico da comunicação, Regina interpelou certa vez o seu paciente amigo espiritual, que lhe respondeu por escrito da seguinte forma: a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas, para que possamos apresentar nosso concurso, do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Nesse exato ponto é que começam as dificuldades. Para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e correto, é necessário que encontremos
caminho livre, a fim de que o nosso pensamento não tropece nas dificuldades do médium, isto é, suas ideias, seus problemas, sua condição moral e intelectual. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham. Sempre que uma comunicação se apresenta truncada e mal redigida, é porque teve de passar por uma série intrincada de vibrações contrárias, às quais impediram que o pensamento emitido fluísse em linha regular, sem atalhos pelo caminho. Acho que vale a pena demorarmos um pouco sobre isso. Sempre me fascina o poder de síntese dos espíritos mais experimentados e evoluídos. E eis aí um destes exemplos típicos, num texto singelo e sumário, no qual se consegue dizer tanta coisa interessante. Podemos observar, portanto, que a interferência do médium nas comunicações que circulam por seu intermédio não resulta de um exercício direto da sua vontade ou de algum aspecto específico de sua personalidade, mas das condições que ele cria dentro de si mesmo, como que obstruindo os canais por onde deve passar a comunicação, ou criando uma espécie de estática nos circuitos que estão sendo utilizados pelo espírito comunicante. Logo, não é consciente e deliberadamente que ele interfere no teor da comunicação, a não ser naquelas em que ele tenha uma visão diencefálica ou uma audiência coclear e diga coisa diferente do que está vendo ou ouvindo. Nos demais casos, porém, psicofonia ou psicografia, ele não interfere de maneira direta e consciente, mas sim pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo, ou seja, as ideias preconcebidas, os seus problemas pessoais, posturas éticas, procedimento habitual, deficiências culturais e coisas desse tipo. Por exemplo, a pessoa de temperamento violento, agressivo e impaciente que funcionar como médium oferece condições apropriadas a um espírito também dado à violência, à agressividade e à impaciência, que encontra nela os circuitos como que já ligados para este fim. Podemos, por outro lado, imaginar as dificuldades que nela vai encontrar um espírito pacífico, sereno, moderado, para fazê-la veicular uma comunicação aconselhando a paz, a serenidade, a moderação. Não que o médium se oponha deliberada e conscientemente aos termos da mensagem falada ou escrita. O espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer resistências e obstáculos implantados por toda parte no psiquismo do médium, a fim de obter um mínimo de autenticidade para a mensagem que, porventura, deseje transmitir por seu intermédio. Não é de se admirar, em casos assim, que a mensagem saia truncada. Conheço um exemplo eloquente de tal situação. Todos sabem que Maurice Barbanel, competente jornalista inglês e diretor, da revista Two Words, que era médium do Silver Beach, no espírito, tendo trabalhado longos anos com ele. Pois bem, o sábio e tranquilo índio-americano conseguia vencer as resistências de Maurice e falar sobre a reencarnação. Pessoalmente, contudo, o jornalista e médium não aceitava
o conceito das vidas sucessivas. Já nos últimos anos de sua longa existência é que começou a admiti-lo, não porém como condição de rotina, mas sim como optativa e ocasional, dada que, ao seu ver, o espírito também evolui no plano espiritual, o que é verdadeiro, e por isso não precisa se reencarnar, o que é falso. A despeito dessa divergência doutrinária entre o espírito e o seu médium, resultou da associação de ambos uma vasta, rica e valiosa literatura recolhida nas sessões semanais de psicofonia. Isto porque Barbanel, a despeito das habituais imperfeições humanas, era de um comportamento exemplar, de uma integridade ética muito sólida, e de um coração compassivo. Foi vegetariano por princípio e pregou durante toda a sua vida o respeito aos animais. Bom, a não ser, portanto, quanto à sua resistência filosófica ao conceito de reencarnação, Silverbish encontrava no seu psiquismo livre trânsito para as ideias humanitárias e evangélicas que ele desejava transmitir. E o fazia num belíssimo e singelo inglês tocado de poesia e de amor fraterno. Deus era o Great White Spirit, o grande espírito branco, e a Jesus ele chamava carinhosamente de o Espírito ou de o Príncipe da Paz ou simplesmente o Nazareno. Por outro lado, o espírito dado à violência e agressividade dificilmente conseguirá dar o seu intento, por exemplo, dar um murro na mesa, gritar um palavrão, exasperar-se além da medida, se manifestar através de um médium pacificado, tranquilo, controlado. É nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir ou deixar de influir nas comunicações vinculadas por seu intermédio, ou seja, educando-se, aprendendo a controlar seus impulsos, pacificando-se intimamente para que se faça respeitar com naturalidade, praticamente sem esforço consciente de sua parte. Como ficou dito a Lures neste mesmo livro, isso não quer dizer que o médium deva bloquear sumariamente o espírito manifestante a ponto de pasteurizar a sua comunicação, com o que estaria roubando toda a autenticidade do pensamento emitido pelo manifestante. Em outras palavras, se o espírito é calmo e controlado, não é o médium violento que vai torná-lo agitado e agressivo. Mas, se o espírito é violento, o médium equilibrado permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, ele manifeste o seu pensamento até com indignação, mas sem exagero. Como iríamos forçar uma pessoa realmente irritada por motivo que lhe parece justo, embora raramente o seja, a falar como se estivesse recitando uma prece, né? Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, então, a gente continua aí a nossa leitura sobre o nosso livro aí. Tudo bem, gente? Então vamos parar por aqui, vamos encerrar por hoje, agradecendo ao Pai de infinito amor e bondade mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Aprendendo um pouco sobre mediunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.